Oi, galera ligada na computação. Hoje temos um tema muito interessante na computação. Nós somos da licenciatura plena em computação, primeiro período do Polo de Paracatu, campus avançado Uberaba Parque Tecnológico. Nossa disciplina aqui é Arquitetura e Organização de Computadores. O professor César Francisco de Moura Couto e o nosso tutor Almir Emílio. E nós, o Ezequiel e Silvia, estaremos apresentando para vocês. Processadores Intel. Diferenças dos modelos Intel. Nós temos aí o Intel Core i3 básico, Intel Core i5 intermediário, depois vem o 7, que é o completo, e o 9, que é o top de linha. Como nossa amiga Silva comentou aí, nós iremos falar sobre os processadores da Intel, da família Core i. Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Para que nós podemos começar, a gente vai falar agora aqui sobre o clock do processador. O que seria o clock do processador? É a velocidade que o processador vai ter no seu computador. Esse clock, ele é calculado por ciclos, por segundos, que é utilizado a unidade medida em hertz. E hoje, como os processadores são bem mais modernos, por ter vários hertz, né, a gente usa a unidade medida gigahertz. Por exemplo, hoje nós temos um Core i3 da 11ª geração com 4 gigahertz, que no caso, passando para megahertz, seria 4.000. É logicamente que a gente fala 4 gigahertz. Também temos no processador a memória cache. O que seria a memória cache? É a memória que fica mais perto do processador. Ela é tão rápida que quando o processador está executando suas instruções, ela passa primeiro na memória cache, que pode ser L1, L2 ou L3. Quando o processador não tem espaço na memória cache, ela vai para a memória RAM. Igual como o texto fala aqui, ó. Você já viu uma memória RAM? Então, é como pegar um pedacinho da memória RAM. Vou dar um exemplo aqui, ó. Memória RAM, ó. Nós temos aqui, ó, memória RAM. É como pegasse um pedacinho da memória RAM e embutisse no processador. Por que o processador não tem muita memória cache? Porque fica muito caro. Então, quanto maior a memória cache do processador, mais rápido ele vai conseguir processar as instruções. Agora, iremos falar sobre tipos de encapsulamento. O que seria isso? Os primeiros processadores, como por exemplo, esse aqui, ó, uma coisa difícil de ver, um Pentium 3. Ele tem uns pinos aqui em cima, ó. Tá vendo os pinos? Esse tipo de processador, que tem um tipo de encapsulamento, chama-se PGA, que é Pin Grid Array. O que quer dizer? Que o processador ele tem pinos de conexões que vão encaixar no soquete da placa-mãe. Tá vendo? Então, qual que é o seu problema hoje? Que ele não é mais utilizado. Se você entortar um pininho desse aqui, ó, você perde seu processador. E o que acontece? E outro problema por terem pinos, você precisa de ocupar um grande espaço na placa-mãe para encaixar ele. Então, ele não é mais utilizado hoje. Os que são mais utilizados são o LGA, que eu vou falar agora, que é o Land Grid Array. Qual que é a diferença dele para o PGA? Ele não tem pino, ele é um processador somente de contatos. Olha só, tem vários contatos aqui. E onde que fica o contato desse processador? Na placa-mãe. Na placa-mãe, nós temos o soquete, que os pinos ficam no soquete, ó, da placa-mãe. Esse ainda é muito utilizado hoje em dia. Até na 11ª geração, nós temos o LGA. E, por último, temos o BGA, que é Ball Grid Array.
esse é o tipo de processador que ele já vem soldado diretamente na placa-mãe. Igual como é assim, ó, nessa placa aqui, ó. Esse aqui é o processador. Ele já vem soldado aqui, ó. Então você não consegue trocar. A desvantagem dele é o seguinte: se você comprar um processador, um notebook, por exemplo, ou um computador que ele é BGA, se ele for Core 3, o resto da vida ele vai ser Core 3. Você não consegue trocar esse processador e fazer um upgrade de processador. Você tem que trocar a placa-mãe. A sua vantagem é porque ele ocupa menos espaço. Ó. Olha só, se eu tivesse um processador com pino, para eu encaixar aqui, ó, na placa-mãe, eu teria que ter um soquete muito grande e alto. Então, além de ocupar espaço, fica inviável para colocar na placa-mãe, e além de ficar mais caro. Por isso que o pessoal hoje, as fábricas utilizam hoje o BGA, para deixar bem mais barato a fabricação de um computador. Agora, iremos falar sobre litografia. O que seria litografia? Refere-se à tecnologia de semicondutor usado para fabricar circuito integrado e é expressa em nanômetro, que indica o tamanho dos recursos integrados ao semicondutor. O que acontece? Com a evolução da tecnologia, para não aumentar o tamanho do processador, eles tiveram que diminuir na litografia. Eles tiveram que construir chips menores e do mesmo tamanho dos processadores antigos. Por exemplo, para aumentar a capacidade do chip, é preciso aumentar o número de transistores em seu interior. E isso só é possível se você diminuir o tamanho do circuito como um todo. Vamos supor que aqui, no processador com geração anterior, ele usasse todo esse espaço aqui do processador para fazer um único chip. Com a evolução, vamos supor que com a litografia menor, ele usasse uma capacidade maior de processamento, um processador bem mais rápido, somente com a metade do tamanho que foi utilizado no processador anterior. Por exemplo, Silvia, olha só, em 1971, a litografia era 10 micros. Então, assim, era muito grande. Olha só, em 2020, foi para 5 nanos. Para quem não entende isso, dessas unidades de medidas, a gente fizesse um processador de 1 metro quadrado, certo? E conseguisse fazer um processador, 1 metro quadrado, vamos supor, de 1 GHz de potência, e conseguisse fazer um processador de 2 GHz com 10 milímetros quadrados. Então, assim, é uma redução muito grande. Então, na evolução do tempo aqui, de 1971 para 2021, ele pulou a unidade de micro e foi para nano. Então, assim, ele diminuiu muito mesmo, muito que, tipo assim, só dá para ver mesmo com o microscópio. Então, aqui, por exemplo... Era uma evolução muito grande a tecnologia, né? Demais da conta. Em 2021, a IBM anunciou processadores com 2 nanos, certo? Então, a escala de nano está acabando. O próximo passo vai ser pico, que é menor do que nano, que é uma medida de 10 elevado a menos 12. Imagina isso. Outra coisa que quando a gente tem que olhar no processador é o TDP. Em inglês é Thermal Design Power, que é em português traduzindo, né, projeto de força térmica. O que acontece? Hoje, quando você vai comprar um processador, você tem que olhar o consumo de energia dele. Por quê? Se ele tiver um consumo muito alto, ele vai esquentar mais. Em contrapartida, ele esquentando mais, você terá que comprar um cooler bem maior e aumentar o sistema de refrigeração. Então, olha só. Outro detalhe. A medida que é utilizada no TDP é o watts, entendeu? Então, se você olhar na especificação da arquitetura do processador no site do fabricante, vai estar lá, TDP 55 watts. Então,
55 watts é um consumo muito baixo também. Você não vai precisar de um cooler tão potente para refrigerar isso, mas se você pegar em um processador com 95 watts, você vai precisar de um cooler a água, que eu vou mostrar aqui, ó. Outra coisa, ó, quanto menor o TDP de um processador, menos calor ele irá trocar com o dissipador de calor. É o que eu disse agora. E menos energia vai gastar. Então, até na hora de você ver aí, hoje em 2021, aí, que a gente está na bandeira vermelha, né? Da energia elétrica. Cara, se você tiver um processador de 95 watts, cara, você pode preparar seu dinheiro aí na conta de luz, viu, Silvia? Você pode preparar, viu? Que o negócio vai ficar caro. Nossa. Vamos lá, ó. Aqui eu vou te dar 2 exemplos, ó. O primeiro exemplo aí é até da marca Corsair. A gente não estou fazendo nenhuma merchandising, não, viu, gente? É só um exemplo. É um cooler de refrigeração a água. Então, tipo assim, se você pegar um processador de 100 watts de TDP, ele vai refrigerar ele tranquilamente. Já esse processador, esse dissipador de calor da Intel, que é o original mesmo, da Intel, esse aqui, ele aguenta mais ou menos uns 65 watts. Então, acima disso, se você tiver um processador mais potente, você vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro para usar o water cooler, que chama. Então, vamos agora para as threads. Os threads definem como um processador funciona, recebendo e executando instruções, ou seja, é uma linha de comando, né? Isso acontece muito rapidamente e passa a sensação de que as ações são simultâneas. Portanto, uma CPU com um thread tem apenas uma linha de trabalho e realiza uma ação por vez. Logo, processadores multithreads são mais vantajosos, já que dão a possibilidade de operar em diversas frentes ao mesmo tempo. E sem falar também que os threads eles trabalham paralelos, né? Executando várias linhas de trabalho ao mesmo tempo. Como nos jogos tem várias ações, então eu preciso ter essas linhas paralelas para executar essas ações. Não é, Ezequiel? Com certeza. É igual hoje nós temos processadores de 2021 que temos 8 núcleos e 16 threads. Então, assim, é uma coisa muito fantástica que hoje está tão popular que antigamente, para você ter um processador com várias threads, era muito caro. Então, hoje está muito fácil de comprar. Entendeu? Processadores e gerações. A primeira geração foi lançada no ano de 2010, sendo que a segunda foi em 2011 e 2012, a terceira em 2013, a quarta em 2014, a quinta em 2015, a sexta em 2015 e 2016, a sétima em 2016, 2017, 2018, oitava em 2017, 2018 a 2019, a nona em 2018, 2019 e a décima em 2019, 2020 e a 11ª atual em 2020 e 2021. A concorrência pede, né? Essa geração sendo criada assim constantemente, né? Não, com certeza. Eu acho assim a única desvantagem dos processadores da Intel em relação à AMD é que eles trocam muito o soquete. Igual, por exemplo, na Intel tem soquete 1156, 1155, 1151, 1150. Então, o ruim da Intel é que se você quiser fazer uma evolução de processador, você tem que trocar processador, placa-mãe, dependendo da memória RAM. Então, um custo muito grande, né? Isso aí é só para quem tem dinheiro, igual a Silvia. Silvia cheia da grana aí. Daí, além dos processadores de gerações, cada geração tem um codinome. Para que serve isso? Isso ajuda muito as pessoas, os técnicos de informática, ou até o usuário final, a descobrir qual drive que é compatível com a sua geração. Por quê?
fica mais fácil, às vezes, você baixar um driver do seu computador sabendo a geração. Por exemplo, eu quero um drive para SandBridge, que é um drive de vídeo para a placa-mãe que utiliza a segunda geração dos processadores da Intel. Com esse codinome, facilita a vida da gente. Somente para isso mesmo. Agora, é uma coisa que muita gente não sabe, que é proprietário de processadores da Intel, que tem computadores da Intel, é a nomenclatura. Vamos aqui, vou tentar explicar o mais rápido possível aqui. Igual, por exemplo, como é que eu vou saber qual que é um processador da primeira geração? O Intel Core i3 da primeira geração. O Intel Core i3 da primeira geração, ele só terá... Aqui, vou passar o mouse aqui, ele só terá 3 dígitos numéricos. A partir da segunda geração, ele possui 4 dígitos numéricos. Por exemplo, esse Intel Core i3 6006, qual geração que é ele, Silvia? Geração 6, né? Isso, a 6ª geração. Por quê? A partir da segunda geração, o primeiro dígito do modelo, ele corresponde à geração. Por exemplo, primeira geração, só 3 dígitos. Por exemplo, um Core i3 350. Como só tem 3 dígitos, primeira geração. O Core i3 da segunda geração seria o 2350. O da terceira, 3350. Da quarta, 4350, assim sucessivamente. Igual, por exemplo, quando chega na 10ª geração, já passa para 5 dígitos o número. Por exemplo, um Core i3 seria um Core i3 10100. Então, eu já saberia que é um processador da 10ª geração. E também tem outro detalhe, são essas letras que tem depois dos números, que eu vou explicar no próximo slide. Ezequiel, oi. Esses códigos aí é a mesma coisa que o código de barras, certo? Com certeza. É o código de barras dos modelos, né, dos produtos da Intel. Isso. Isso ajuda a facilitar a nossa vida em relação na hora da compra. Às vezes você está com o processador em mãos, mas não tem internet para consultar, mas pelo menos você vai saber qual geração que é, sabendo só essa numeração. Como cada produto do supermercado, né? Aquele código de barras, ele diz, né? Origem, que tipo de alimento e tudo mais. Com certeza. Aqui, vou agora apresentar os modelos com as letras. Então, se você tiver um processador aqui, Intel Core i3 6006, U. O que seria o U? O U seria Ultra Low Power, ou baixo consumo de energia, apenas para laptops. Então, são processadores que são feitos para notebooks. Voltando aqui, quando tiver a letra Q, quer dizer que o processador ele tem quad-core, ou simplesmente 4 núcleos físicos. Igual, por exemplo, esses processadores, hoje em dia, como eles usam paralelismo de processo, eles possuem vários núcleos. Por exemplo, esse Core i3 que eu tenho aqui, deixa eu achar aqui, eu tenho um Core i3 aqui, ele tem 4 núcleos e 4 threads. Então, se você pegar um computador que tiver o modelo do processador Intel Core i3 6006Q, é um processador mais top, é um processador bacana. Quando tiver a letra M, é um processador exclusivo para laptops, que é notebooks. C possui a opção de overclock. O que seria o overclock? Você pegar e dar uma turbinada no processador mediante a configuração de BIOS e placa-mãe. R, processador de desktop baseado no socket BGA 1364, com placa de vídeo integrada avançada. S, otimizado para performance. Então,
é um processador melhor, entendeu? Então, mas o mais top deles é o que tem com a letrinha X. Logicamente, se é mais top, ele é mais caro. Tem a letra T, que é Power Otimização. Economiza energia, mas não tanto quanto o modelo U. Temos também a letra H, que é High Performance Graphics. Inclui placa de vídeo integrada e um pouco melhor do que o modelo G. Que o G também possui placa de vídeo integrada. Você pode usar ele no computador sem precisar instalar uma placa de vídeo off-board. Tem a letra Y, que é Extreme Low Power. Economiza ainda mais energia do que o modelo U. Tem o modelo K, que ele é desbloqueado para fazer os seus overclocks. Se você não souber manusear com o modelo K e fizer um overclock acima do que o processador aguenta, você queima esse processador. O G, como eu já tinha falado, já é placa de vídeo integrada. O U também eu já falei, que é Ultra Low Power, que é consumo baixo de energia. E é isso que eu tenho para falar sobre os processadores. Então, a busca pelo conhecimento é o abrir de uma porta, que poderá nos levar a grandes viagens no futuro. Grata a todos vocês, né, que vieram prestigiar o nosso trabalho. Ô Silvia, quero agradecer aí pelo apoio. Muito obrigado, viu? Que a gente possa ter ajudado muitas pessoas através desse vídeo, entendeu? Se tiver alguma dúvida, alguém quiser perguntar, é só fazer uma pergunta aí no nosso canal. Valeu? Obrigada, Ezequiel.